Evangelho de Marcos, capítulo 11, está escrito: quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto aos montes das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondeis: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem o reino de Davi nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, invocamos mais uma vez a Tua presença e o Teu santo nome, para que o Senhor abra nosso coração e o nosso entendimento, para compreendermos a Tua palavra, Senhor. Pedimos que todos sejam tocados de algum modo, as crianças que estão aqui, os jovens, os adultos, Senhor, os anciãos, ó Pai, para que o Teu nome seja engrandecido. Senhor, Tu és o Senhor desta casa, o Senhor deste povo, o Senhor da Tua igreja. Por isso clamamos a Tua presença nessa noite no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Depois eu pedi para minha linda filha trazer uma aguinha para o papaizinho dela, que está com a garganta quase secando. Queridos irmãos, essa aqui é a leitura própria do Domingo de Ramos, mas como nós estamos falando sequencialmente do Evangelho, nós vamos dar sequência, e este é o capítulo de hoje. No episódio anterior, ou no capítulo anterior, nós falamos a respeito da cura do cego Bartimeu. Até foi possível falar um pouquinho ontem desse trecho do cego Bartimeu lá na casa terapêutica, onde nós estivemos para visitar o Bruno, filho da Darlene. Está fortão, está corado, está feliz, está bem lá. Os irmãos levaram o louvor, o Emerson levou a palavra, e foi uma bênção na presença do Senhor. Hoje nós estamos falando sobre aquele trecho que é conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, eu peço a sua paciência e a sua atenção, porque nós decidimos aqui que iríamos estudar versículo após versículo os trechos da Bíblia, para que nós pudéssemos entender aquilo que a palavra do Senhor nos comunica. Então não feche a sua Bíblia. Veja que no versículo 1 e 2, diz que se Jesus está mais perto de Jerusalém, Ele está mais perto dos montes das oliveiras, do Monte das Oliveiras, e disse a 2 dos seus discípulos para irem a uma vila próxima que estava adiante, em que eles encontrariam um jumentinho amarrado, do qual ninguém jamais havia montado. Um jumentinho amarrado. Muito bem. Jesus ainda deu uma ordem desses versículos dizendo: soltem-no e tragam um jumentinho até aqui. Eu quero chamar a atenção para o fato de que Jesus disse que tinha que ser um jumento que nunca tinha sido montado. Tinha que ser um jumento que nunca tinha sido usado. E você precisa ficar atento a esses detalhes, porque a ideia de usar um animal
de pegar um animal que nunca foi usado, é uma ideia que remete à lei, porque a lei ela determinava que os animais que fossem usados de cunho assim, para um cunho litúrgico, para um uso litúrgico, deveria ser animais assim perfeitos e animais que nunca haviam sido usados para outro propósito. Era um jumentinho. Você sabe o que é o jumentinho, né? Júlia, você sabe o que é o jumentinho, né? Como é que faz o jumento? Que barulho que o jumento faz? Como é que o jumento faz aí? Esse pastor é um jumento, não sabe nem imitar um jumento, né? Um jumentinho. Esses trechos da lei, lembrei, não é assim? Faz o jumento? Faz assim. Em Números 19:2, eu vou ler, vocês não precisam abrir, diz assim: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha perfeita, sem defeito, que não tenha levado jugo, ou seja, que nunca tinha carregado nenhum peso. Você pode ver trechos similares em Deuteronômio 21:3 e 1 Samuel 6:7. Então, um animal, ele tinha que ser um animal para um uso, ele está sendo separado para um uso sagrado. Então, quando Jesus manda pegar um jumento que nunca tinha sido usado, era para ser para um uso sagrado, para um uso litúrgico. Liturgia significa ação do povo. Então, esse é o significado. E isso é muito apropriado para a pessoa de Jesus, porque se você se lembrar, ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Então aqui é uma ideia também de não ter sido usado, de nunca ter nascido nenhuma outra criança. Era inédito, uma coisa inédita na história do mundo. E também quando ele morreu, lhe foi dado um túmulo que nunca havia sido usado também. Então isso é muito apropriado quando diz respeito à pessoa de Jesus. Como que Jesus sabia que aquele jumentinho estaria ali amarrado, estaria numa vila adiante e nunca tinha sido usado, e que os caras iam reclamar se tentasse soltar, como a gente vai ver? Como é que Jesus sabia disso? Do mesmo jeito que ele sabia que quando ele mandou Pedro pegar um peixe, tinha uma moeda na boca do peixe para pagar um imposto, certo? Porque Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Jesus para nós é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, encarnado. Nada está escondido diante de sua face. Ele sabe de todas as coisas, porque Jesus, assim como o nosso Pai, ele também é Deus. Ele sabe de todas as coisas, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, conforme nossa confissão de fé. Essa passagem do peixe está em Mateus 17, 24 e 27. Então você pode conferir lá depois. Muito bem. No versículo 3 diz assim: Jesus disse que se alguém reclamar que vocês estão soltando o jumento, vocês têm que dizer assim: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Vamos dizer juntos? O Senhor precisa dele e logo o devolverá. Veja, se o próprio Filho de Deus devolve o que toma emprestado, quanto mais a gente, quando prestar alguma coisa, tem que devolver, né? Então vai se lembrando aí dos empréstimos aí que você fez para você devolver, porque Jesus ele nos dá o exemplo. E olha que ele é o Senhor de todas as coisas, né? Se ele não quisesse, ele não precisava. Muito bem, mas o que é interessante nesse trecho, se você fizer um paralelo para os dias de hoje? Imagine se chegasse alguém numa concessionária num carro que nunca foi usado, e Jesus tivesse dito assim: olha, você vai lá, tem um Lamborghini vermelho, eu acho que não seria um carro dessa estatura, talvez um carro mais humilde. Vocês vão ver o carro na concessionária, vocês vão entrar, abrir a porta, ligar a ignição e sair. Se alguém reclamar, vocês dizem: o Senhor precisa dele, logo devolverá. Seria um paralelo para os dias de hoje. Mas como que isso pode acontecer, pastor? Como é que é esse negócio aí? Como é que Jesus sabia disso? Como é que aqueles homens iriam se comportar dessa forma? Bom, é o que a gente vai ver. No versículos 4 e 6,
diz que tudo aconteceu do modo como Jesus disse. Eles encontraram o jumentinho, desamarraram, e alguns, provavelmente os donos, perguntaram assim para ele, né? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão pegando? Por que vocês estão mexendo? Imagine se alguém pegasse, né? Uma bicicleta, uma moto, um animal seu. Você nunca viu na vida aquelas pessoas. Por que vocês estão fazendo isso daí? E eles responderam do jeito que Jesus falou. O Senhor precisa deles e logo os devolverá. Pois bem, outra pergunta. Como é que esses homens, os donos desse jumentinho, sabiam que se aparecesse alguém e dissesse aquilo que Jesus mandou dizer, como é que eles sabem e que eles deveriam liberar? Porque não sei se você percebeu que essa frase, o Senhor precisa deles e logo devolverá, é uma senha. Entendeu? É uma senha. Se vier dois caras aqui, meio assim assado, com a aparência de quem veio da Galileia, talvez, e disser, e começar a desamarrar, e disser, o Senhor precisa deles e logo devolverá, é uma espécie de senha. Quem são esses caras que são os donos do jumento? Irmãos, é como se Jesus tivesse agentes secretos no meio do povo. É como se ele tivesse discípulos secretos no meio do povo. Porque esses caras, eles não fazem parte do grupo formal de discípulos. Entende que lição bacana aqui? A lição que a gente aprende aqui é que tem gente trabalhando para o Senhor, mesmo fora do corpo de discípulos. Gente que a gente não sabe, gente que a gente não conhece, mas como Jesus ele é o Rei, o Senhor dos Senhores, talvez tenha falado com esses homens em sonhos. Talvez tenha falado através de profecia, através de revelação, ou sei lá, talvez no passado ele tenha mandado alguém na casa desse cara dizendo, olha, um dia você vai ter um jumentinho, vai aparecer dois caras assim e vão te dizer isso daí. Então, nós não podemos minimizar, nós não podemos desprezar aquilo que Jesus faz fora da igreja, faz fora do corpo de discípulos, porque muitas vezes, irmãos, os recursos vêm de fora. Muitas vezes os recursos que nós precisamos do jumentinho, quem deu? Os discípulos? Não sei quem deu. Eles não andam conosco, não caminham com a gente, mas se a gente pedir o jumento emprestado, eles emprestam. Eles não andam conosco, não caminham com a gente, mas nós vimos alguns expulsando o demônio em teu nome ali. Então essa é a lição que a gente precisa entender, que a ação de Deus vai muitas vezes para além do corpo de discípulos, vai para além daquilo que nós conhecemos como igreja, formalmente falando, e isso é fantástico, e isso é maravilhoso. Pois bem, no versículo 7 e 8, diz que eles levam o jumentinho até Jesus, colocam suas vestes sobre ele, e ele se sentou, e que muitas pessoas espalhavam suas vestes pelas estradas e ramos de árvores que eles tinham cortado, né? Eles foram cortados, esses ramos de árvores nos campos, para receberem Jesus, daquele jeito que a gente está acostumado a ver, né? Com ramos, bonito. Algumas igrejas comemoram e realizam uma festa de ramos, né? Tentando relembrar esse momento aqui. Precisamos nos lembrar aqui que Jesus ele está caminhando até Jerusalém, e ele está, esse daqui é o domingo que antecede a sexta-feira da paixão. É o domingo que antecede a sexta-feira da paixão. Está tomando um corretivo ali. Bom, versículos 9 e 10 diz que os que iam à frente e os que seguiam exclamavam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi. Presta atenção nesse trecho. O reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. A palavra Hosana significa salve agora, salve já, ou salve e ore. Algo nesse sentido. Davi está indo lá tocar uma bateria ali, na bateria já.
Não é esse reino desse Davi, não, é outro Davi. Pois bem, esse trecho, ele faz referência, aí você pode anotar, ao Salmo 118, dos versículos 24 a 26. O Salmo 118, dos versículos 24 a 26, diz assim: esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, hosana, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade, bendito o que vem em nome do Senhor. É uma expressão do Salmo 18, que os irmãos cantavam quando estavam aí em situações similares. Pois bem, a expressão bendito que vem o reino de Davi, que eles usam nesse trecho, que se não me falha a memória só é reproduzido no Evangelho de Marcos, parece mostrar que o povo aqui, eles têm uma visão errônea do que significa o reino que será implementado. Porque vocês se lembram, Jesus ele vem da Galileia, ele vem fazendo muitos milagres, ele vem curando com seus discípulos, vai aumentando o número de seguidores no caminho, vai aumentando. Antes de chegar nesse momento aqui, por leitura paralelas, nós sabemos que ele já havia ressuscitado Lázaro. Então você vê a multidão. A gente vê, por exemplo, no Evangelho de João, que a multidão tentou fazer dele rei, e ele teve que fugir, depois que ele multiplicou pães e peixes. Então, a probabilidade desse grupo que está chegando, você se lembra que os próprios discípulos, quem tem acompanhado, sabe que por várias vezes, foi demonstrado que os discípulos também tinham uma visão errônea. Eles achavam que Jesus ia instituir uma espécie de reino terrestre. Tanto que disseram, deixa eu sentar à sua esquerda, outro sentar à sua direita e tal. O próprio cego Bartimeu falou: filho de Davi, tem piedade de mim, talvez com essa concepção. Então eles acham que estão indo para Jerusalém fazer uma espécie talvez de revolução. O homem com esse poder, ele vai fazer assim, assado um gesto, os exércitos vão ser derrubados, os fariseus serão derrotados e será implementado o céu na terra e finalmente estaremos livres do jugo romano. Eu acho que eles estavam pensando, a probabilidade é que eles estavam pensando isso e estavam completamente errados. Estavam errados. Porque Jesus então, sabendo desse equívoco da multidão e de todos, por que ele gerou essa situação? Porque não foi Jesus que mandou buscar o burrinho, o jumentinho? Foi Jesus que mandou. Então se Jesus sabia que o pessoal estava com essa mentalidade, por que fazer isso? Talvez porque em primeiro lugar era o cumprimento de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Você pode anotar depois, você lê, fala que o seu rei vem montado em um jumentinho. Mas a ideia do jumento, de montado num jumentinho, é a ideia de um reino de paz. É uma ideia de um reino de paz e não de um conquistador militar. Primeira coisa, e eles deveriam também associar Jesus com o servo sofredor de Isaías 53. Pois bem, em segundo lugar, é porque Jesus sabe que isso atrairia a fúria dos líderes de Jerusalém, e que por conta disso, dessa entrada triunfal e depois de tudo que ele vai dizer e fazer em Jerusalém, ele seria morto. E a missão de Jesus era ser morto. Para ser morto, ele precisava ser condenado formalmente à morte e ser entregue nas mãos das autoridades romanas para que ele pudesse ser crucificado, porque a missão de Jesus era morrer por mim e por você. Então ele provoca isso, porque ele sabe qual é a reação que isso vai ocasionar, mesmo sabendo que a multidão tem uma visão errônea daquilo que é. Tanto que no Evangelho de Lucas, a sensação é que Jesus está triste, porque ele olha para Jerusalém e chora. Jerusalém que apedreja os seus profetas, que matam os que são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junto os pintinhos, mas vós não os quisestes. E era a mesma coisa que ia acontecer aqui. Porque essa multidão, quando entra em Jerusalém, participa da Páscoa e percebe
que Jesus não é o líder que eles esperavam, eles gritam crucifica. Eles gritam crucifica. Ou boa parte desses vão gritar crucifica. Então, por isso que não dá para confiar na opinião popular, porque ela muda com muita facilidade. Então eles colocaram a esperança em algo que não existia, porque não era a intenção de Jesus ser um líder como Davi. Pois bem, e no versículo 11 diz que Jesus entra em Jerusalém, no templo, observa tudo e depois parte para Betânia com os 12. Não sei se você tem essa sensação quando você lê o texto, que é um finalzinho melancólico, né? Ele começa tão alto, todo mundo gritando, indo em marcha lá para Jerusalém, gritando Hosana. Quando chega ele passa um pano, né? Como se diz na gíria, dá uma olhada e vai embora. Com os 12 não faz nada, ele só observa, né? O que o espera aí, talvez para os próximos dias. Então é um finalzinho melancólico, né? Talvez o pessoal estivesse achando que ele já fosse entrar em Jerusalém, conquistar tudo, dominar. Não aconteceu nada disso. Talvez aqui já comece a frustrar a expectativa daquela população. Então, esse é o relato comentado brevemente. Hoje é dia de Santa Ceia, a gente não estende muito na mensagem, disso que aconteceu, essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Significa que isso foi ruim, pastor? A gente não pode mais comemorar o domingo de Ramos? Não, tem que comemorar, né? Pode sim, acredito que deve, porque Jesus mandou fazer, né? Jesus que mandou trazer o jumentinho. Como é que faz o jumentinho? Está até dormindo já, né? Como é que faz o jumentinho? Jesus mandou trazer o jumentinho para ser usado naquela situação. Então, é sim um evento que foi preservado no Evangelho, que nós devemos realmente trazer na memória. Agora a gente precisa verificar o que a gente pode aplicar disso aqui, desse relato que o Evangelho nos trouxe aqui nessa noite. E a primeira aplicação que eu gostaria de fazer para os irmãos é que nós temos que estar dispostos a cumprir ordens de Jesus, ainda que elas pareçam absurdas no primeiro momento. Você tem que estar disposto a cumprir aquilo que Jesus mandou você fazer, ainda que no primeiro momento pareça, isso é um absurdo, é um absurdo. Jesus, você está me mandando eu ir na casa de um cara que eu não conheço e pegar o jumento dele, sem falar nada, sem pedir emprestado? Isso é um absurdo, Jesus. Vão me prender, vão falar que eu estou furtando o jumento dele. Não tinha carro, como se fosse furtar uma moto. Foi o Jesus que mandou fazer. Não tem que ir lá. Jesus, o Senhor está me mandando ir em tal lugar, encontrar aquele homem que matava e perseguia os cristãos e colocava na cadeia. É um absurdo, Senhor, ele vai me prender também. Cara, é Jesus que está mandando você fazer. Então, se o Senhor estiver mandando fazer, ainda que pareça absurdo, Senhor, tantas pessoas já tentaram evangelizar aquele traficante, aquele homem lá, ele virou as costas, não ouviu ninguém, xingou, pôs para correr, e o Senhor está me mandando de novo ir lá falar com ele? Das outras vezes eles estavam cumprindo o que está escrito, agora você está cumprindo aquilo que eu estou falando diretamente para você, o resultado vai ser diferente. Aleluia. Então, ainda que seja absurdo, você deve fazer. Eu trago um exemplo da minha vida, e não quero, entenda bem, não quero trazer nenhum tipo de engrandecimento pessoal. Essa semana eu encontrei um amigo que eu não via há quase 20 anos, né? Vi uma vez em 20 anos, conhecia desde a década de 80, e hoje ele toca, ele é DJ, e trabalha com gravação, já gravou com várias pessoas, Marisa Monte, Djavan, e hoje ele promove eventos em Amsterdã, no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Hoje ele mora na Europa, morou na Inglaterra, agora está morando em Portugal. E foi um rapaz que eu ensinei. Ele poderia dizer isso para vocês. Foi um rapaz que eu introduzi nesse meio. Então, quando Jesus me chamou da primeira vez,
Parecia absurdo abandonar essas possibilidades que um dia surgiriam um dia. Na semana que o Senhor me chamou, eu estava com um contrato para assinar com uma gravadora. Tudo aquilo pelo qual eu tinha lutado por anos, desde os meus 12 anos de idade. Desde os meus 12 anos de idade. Minha filha fez aniversário esse mês. Puxa vida, é uma maravilha, uma beleza, é um charme. Eu com 12 anos de idade, capeta, tem ideia. Mas tudo aquilo que eu tinha lutado, a Bíblia de um lado e o contrato do outro. Foi essa a cena. E o dono da gravadora foi na minha casa. E eu falei, cara, aconteceu uma coisa doida aí. Eu nem sabia dizer que eu não tinha esse linguajar crentez, né? Falei, agora eu sou dos crentes, mano. Isso é um absurdo. Aleluia. É um absurdo. Mas é que a experiência que você tem encontrando com Cristo, ela é muito maior do que tudo que você sentiu fazendo antes. E é isso que faz com que uma pessoa permaneça no Evangelho, a experiência dela com o Senhor. Isso que faz. Mas não bastou só isso, porque depois que você vem para o mundo gospel, você tem os cantores gospels, os artistas gospels, né? E eu comecei a ser convidado também para estar com essas pessoas, e até entrei com contrato, estatuto social, direito a percentual, de gravadora, e mas comecei a me sentir mal. Parece que você está tentando burlar, né? Bom, se eu não podia fazer fora, porque eu tentei fazer fora, não me senti bem. Comecei a fazer dentro, e comecei a me sentir mal também, não ficava com aquela alegria. Não era a mesma alegria de dar um estudo bíblico para 2 pessoas, 3. Eu falava com milhares de pessoas, não era a mesma alegria do que dar um estudo bíblico para 3 pessoas. E aí eu fui entender do Senhor. Aí o Senhor diz assim, entendi do Senhor assim, meu servo, meu filho, a vida de um artista, você acorda tarde, dorme de dia, acorda à noite. Um dia você está num bairro, um dia você está no outro dia você está numa cidade, você não se fixa em nenhum lugar. Mas o que eu tenho para você é ensinar a minha palavra para pessoas que acordam muito cedo para ir trabalhar, se cansam muito para trabalhar e que à noite voltam para casa cansados, e você vai ter que passar por tudo isso antes de um dia para você poder se levantar e ensinar para essas pessoas, para você entender o que essas pessoas vivem. Por isso eu não tenho essa vida artística para você mais. Tá bom, larguei. Que hora você levanta para trabalhar, Marta? 6 horas. 6 da manhã. Que hora você levanta para trabalhar, Dani? 5h20. Que hora você levanta para trabalhar, Emerson? 4h30. Que hora você levanta para trabalhar, Wellington? Às 4. Você viu a profecia do Senhor se cumprindo? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Então é isso. É isso que o Senhor tinha para a minha vida. Então, encontrar esse amigo foi maravilhoso, porque eu amo. Nossa, é um amor ardente por esse rapaz. Mas eu não me arrependo do que fiz, porque eu fiz aquilo que, num determinado momento, parecia um absurdo, mas que era a vontade do Senhor para a minha vida. Então, não tenha medo de fazer aquilo que o Senhor te pede, ainda que pareça um absurdo, porque foi o Senhor que pediu. Amém? Glórias a ti. Irmãos, Aleluia. uma outra lição que nós tiramos aqui é que nós devemos devolver aquilo que recebemos. O pastor está falando de patrimônio? Não. O Senhor, Ele pediu para que os discípulos dissessem: o Senhor precisa dele e depois o devolverá. Pois bem, Ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de toda a criação, tudo já pertence a Ele.
Tudo vem de ti, Senhor, e do que é seu te damos. A aplicação para a nossa vida é a seguinte: o Senhor te deu a vida, mas na verdade a sua vida não lhe pertence, ela é emprestada. A vida vem de Deus e a vida retornará a Deus. Ele tomará de volta um dia, né? O homem é pó, é carne. E você percebe que está passando rápido, né? Alguns cabelo branco, outros nem cabelo tem, porque é emprestado. A ampulheta da vida está virada e a sua areia está acabando neste mundo. Todos nós, porque é emprestado. Mas você não precisa esperar o Senhor tomar de volta. Você já pode devolver para Ele nesse momento a sua vida. Dizer para Ele: toma, Senhor, a minha vida é tua, faz dela aquilo que o Senhor bem entender. Porque Ele doou a vida, Ele toma de volta a vida, mas nós podemos devolver a Ele a nossa vida. E uma vez devolvendo a vida para Ele, Ele diz que ainda que a morte nos assombre e chegue até nós, ainda que você morra, você viverá. Então, devolva ao Senhor aquilo que você recebeu, porque tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Em terceiro lugar, queridos, e a última aplicação que eu quero fazer para esse texto, ela tem um cunho assim mais intelectual, assim, talvez alguns achem chato, mas eu acho importante. Por quê? Porque até esse momento, a maior parte das pessoas não entenderam quem Jesus era. Ninguém entendeu. Os discípulos achavam que era o reino messiânico. O cego Bartolomeu achava isso. A multidão tentou fazer dele rei. Lembra? Ele precisou fugir. Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes achavam que ele era um blasfemo. Os romanos achavam que ele era um agitador. Talvez só aquele que lavou as mãos soubesse que ele era inocente, mas ele lavou as mãos. Então, quase ninguém sabia quem era Jesus caminhando com ele. Aí você pensa assim: depois que ele morreu, ressuscitou e que a igreja começou, aí resolveu a situação, todo mundo passou a conhecer ele. Não é verdade. Não é verdade. Não demorou muito tempo, os generais e imperadores começaram a pintar nos seus escudos o símbolo da cruz. Ou seja, começaram a matar em nome dele. Não passou muito tempo e a igreja, junto com esses estados cristãos, começaram a matar pessoas que eles entendiam que não acreditavam de modo certo. Matar, queimar, em nome de quem? De Cristo. Não passou muito tempo e começaram a mandar crianças para a guerra. Uma das cruzadas foram crianças que foram enviadas, né? Estudou isso na escola? Porque a criança é pura, delas é o reino dos céus, logo eles vão conseguir retomar Jerusalém. Fizeram isso em nome de Jesus, eles foram trucidados. Depois, os colonizadores chegaram no Novo Mundo e começaram a colonizar os indígenas, as pessoas daquela terra, pela força muitas vezes. Ou você abdica dos seus deuses aí, ou eu vou te matar lentamente. Se você aceitar Jesus, eu vou te matar rápido. Muitas vezes foi dessa forma. Aqui, pode ter sido na América Latina. É por isso que hoje, quando você tenta evangelizar os índios, muitas vezes as pessoas, você tem grupos de proteção que não querem permitir de modo algum, porque no passado a coisa foi muito ruim. Porque a população indígena da América Espanhola ou da América Portuguesa foi dizimada pelos cristãos. E aí, a cristandade, seja católica ou protestante, ressuscitou a ideia de escravidão no Ocidente. Por que há negros no nosso meio? Porque você tem um ancestral que foi escravo. Simples assim.
E quem que trouxe isso de volta? Católicos e protestantes. Os espanhóis, os portugueses, os ingleses. Feitos em nome de quem também? Ou, se você assistir aquele filme 12 anos de escravidão, você vai ver o cara lendo o evangelho. Aquele que não sabia a vontade do seu Senhor será castigado com poucas chibatadas, mas aquele que sabia e não fez será castigado com muitas chicotadas. E vai e desce o chicote, lendo o evangelho e chicoteando. Aí você vem mais próximo, você vai ver ideias racistas, tipo Ku Klux Klan. Qual que é o símbolo da Ku Klux Klan? Eles se vestem de branco, qual que eles levantam pegando fogo? O quê? Uma cruz. Uma cruz. Que remete o quê? A Jesus. Até hoje, tem gente que diz que acredita em Jesus e fala que bandido bom é bandido morto. Tem gente que acha que Jesus é revolucionário armado, que tem que tomar o poder pela força, matar os poderosos, fazer tudo na marra. Tem gente que acha que Jesus é inimigo de tudo aquilo que ele não concorda. Não, Jesus, e mostra uma face intolerante de Jesus contra tudo que ele não concorda. Faz de Jesus um fariseu. E tem gente que faz de Jesus a fada madrinha, aquele que realiza tudo que a pessoa pede. Ele faz tudo, ele não cobra nada de ninguém, é tudo graça, é tudo certo, você pode pedir, você vai ter tudo, vai ter bens, vai ter casa, vai ter carro, nunca mais vai ficar doente na vida e o céu é aqui. Ponto final. Então, o que eu estou dizendo aqui? É que às vezes passa muitos séculos e as pessoas ainda não sabem quem é o Jesus. Será que nós sabemos quem é Cristo? Essa é a questão. Será que nós sabemos quem é Jesus? Será que quando nós expressamos aquilo que nós dissemos, nós realmente estamos falando em nome de Jesus? Porque quando se matou, quando se escravizou, quando se colonizou, quando se fez guerras, tantas coisas se fizeram em nome de Jesus, e Jesus nada tinha a ver com aquilo. Esses homens achavam que Jesus ia implementar um reino davídico na terra, e eles estavam errados. E boa parte do que se chama de cristandade errou em relação àquilo que Jesus disse que iria fazer. Será que nós sabemos quem é Jesus? Meus irmãos, Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Filho de Deus encarnado, Ele é aquele que habitou no meio de nós, que fez milagre, que multiplicou pães, que multiplicou peixes, que curou leprosos. É o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que Ele fez ontem, Ele pode fazer hoje e continuará fazendo amanhã também. Ele é aquele que morreu na cruz para nos livrar de todos os nossos pecados e nos trazer reconciliação com o Pai e reconciliação uns com os outros também, e nos entregou a mensagem da reconciliação para que nós exortemos o mundo que se arrependam para que se reconciliem com Deus também. Ele é um Deus de paz, cujo caminho é estreito, cujo caminho é difícil, cujo caminho a maioria não vai encontrar, mas Ele nos encarregou da mensagem da salvação para que nós pudéssemos viver a mensagem da salvação, proclamar a mensagem da salvação também em nome dEle. Esse é o Senhor revelado, e Ele não vem em aparência exterior, não vem como um poder mundano, Ele não vem com uma bandeira, com um símbolo. Todas as vezes que nós acreditamos em alguma espécie de Messias, seja o Messias Bolsonaro, ou seja o Messias Lula, ou nós idolatramos alguém achando que vai resolver os nossos problemas, nós erramos o alvo. Porque em nenhum outro há salvação a não ser no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, seja para essa vida, seja para a vida por vir. Eis a palavra do Senhor. Então, que nós possamos não errar em relação à pessoa de Cristo, e nós só saberemos quem é Jesus pela leitura atenta dos evangelhos, da Bíblia, da palavra do Senhor, pela oração, e buscando a cada dia conhecer aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, temos que tomar
tomar cuidado quando nós falamos assim diz o Senhor. Cuidado para dizer isso, porque nós temos que expressar aquilo que o Senhor disse, nós temos que ter cuidado para estar dizendo aquilo que o Jesus diria naquele momento. E o apóstolo Paulo ele diz que nós temos a mente de Cristo, então eu sugiro que nós possamos tomar posse da mente de Cristo para, com a ajuda de Deus, começar a agir como Ele agiria. E assim nós não perderemos Jesus de vista, e não faremos de Jesus um guerreiro, não faremos de Jesus um político, não faremos de Jesus um Papai Noel, não faremos de Jesus um frouxo que tudo pode também, um violento, um revolucionário, mas faremos de Cristo aquilo que Ele é, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Cordeiro Santo de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Que esse seja o Jesus que nós possamos adorar e amar e viver e seguir e por Ele viver hoje para todo sempre. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que Jesus possa encher as nossas vidas nessa noite na presença dEle, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.